quando dá 2 horas da tarde que eu já almocei, que eu já fiz, que é o embalo pra eu trabalhar. Você vê, eu pego acelera a tarde. eu pego as coisas 2 horas da tarde, eu resolvo tudo que eu tenho que fazer do outro dia de manhã, do restante do dia, do outro dia de manhã, de 2 a, no máximo, estourando 5 horas, se eu pegar focado. Eu resolvo um dia e meio em 3 horas. Tá falando uma linha científica que é o seguinte, existem pessoas que defendem que o TDAH, isso não é possível no Brasil ainda, principalmente, mas trabalha 4 horas somente, porque ele rende 4 horas. E ele tem risco de fazer burnout mais do que os outros, que é aquela depressão por estafa mental. Entendi. Quando o TDAH tá cansado, você liga pra ele e fala, tudo bem? Tudo. Ah, então seu dia foi bom? Foi. Você tá cansado, né? Tá bom, vai dormir, depois a gente se fala. Porque já tá desligando, já tá muito cansado mentalmente. O sono, cara, vocês estão falando... Outro dia eu vi um podcast, um influenciador famoso aí, que já foi ator, bonitão. Eu trabalho enquanto eles dormem. Não façam isso, pelo amor de Deus. O sono é fundamental, cara. Cara, olha só o que acontece no sono, tá? Você tem uma glândula aqui que produz um hormônio do estresse, tá? Pessoas sem estresse não vivem. Tem umas 4, tá? Pessoas sem estresse não vivem. Você, por exemplo, se estiver numa rua escura, vem 2 caras sem capacete de moto atrás de você, sua pupila dilata, aumenta o seu campo de visão, suas pernas já ficam prontas para correr, o coração acelera, luta e fuga. Se estivesse na selva, você está atento, se caso tivesse um leão... você precisa do estresse, você precisa. Depois das 10, 11 horas da noite, você começa a aumentar esse limiar de estresse. Por quê? Porque a memória só acontece com a emoção. Então ele vai aumentar uma emoção química para você memorizar, colocar post-it no seu cérebro de tudo que você aprendeu de dia. Então, trocar dia por noite diminui o resultado. Até mesmo, vou virar a noite aqui na prova. Você vai decorar, mas você não vai aprender nada. Exato. Você não vai memorizar. Tá? Então, essa troca ela é prejudicial. Se você assistir 20 minutos de um programa de televisão jornalístico de tragédia, o seu corpo fala, opa, luta e fuga, ele vai começar esse modo de estresse, e até a sua imunidade vai ficar recolhida de uma certa forma por 6 horas. Ou seja, não é possível, é claro, que isso comprometa a sua imunidade de forma geral, se for pontualmente. Mas uma pessoa que troca a noite pelo dia e se vive em estresse, já é comprovado cientificamente que a maior causa de depressão é estresse, ela vai ter comprometimento na imunidade. Então, você vê pessoa com câncer, com doença na vesícula, no rim, tal, por causa desse problema de se expor demais ao estresse. A gente precisa desse sono para fazer regulação. A gente estava falando sobre o bocejo no carro vindo para cá, por que o cérebro sinaliza cansaço quando o resto da energia gasta, se acumulou nele, e você precisa dormir para o líquor lavar essa sujeira e você tá bem no dia seguinte. O café disfarça isso, né? E a pessoa consegue fazer uma jornada um pouquinho maior, mas ele não limpa. Então, se a gente não cuida... 90% dos pacientes que reclamam de insônia, problema do sono, na verdade tem problema de higiene do sono. Nós não somos seres evoluídos. O meu cérebro vê luz aqui, ele não acha que é luz. Ele vê celular, ele não acha que é luz de celular, ele acha que é sol. Que é isso? Ele acha que é sol. Então, se você tem um quarto enriquecido, o telefone que acende quando chamam você de madrugada, televisão no quarto. O quarto é para orar, dormir, namorar, ler o seu livro e pegar no sono. 90% dos pacientes que sofrem de insônia têm problema com a higiene do sono. Eles não conseguem ir diminuindo as luzes, diminuindo o ritmo, vendo coisas menos agitadas à noite e, consequentemente, ir dormir e fazer ali no mínimo 7 a 9 horas de sono por noite. O cara começa a ficar muito doente. E sobre dormir, eu faço isso, acho que todo mundo faz isso. Dormir ouvindo alguma coisa ou assistindo alguma coisa, coloca na televisão uma série. Péssimo. Péssimo. Cara, tem estudos mostrando que televisão desligada no quarto, as ondas eletromagnéticas interferem na qualidade do sono. E sono é tão fundamental que você tem náufragos que ficaram 60 dias sem comer, né? Você tem pessoas que ficam 14 dias sem beber água, náufragos aí. 3 dias já tem lesão renal irreversível, mas 14 dias sem beber água. Se você ficar 10, 11 dias sem dormir, existe uma doença por um mosquito africano que tira de você o sono, você morre de choque neurogênico, você morre. É a coisa que mata você primeiro. O sono é chamado irresistível da natureza. Quando a gente vai ficando mais velho, a nossa necessidade de sono vai diminuindo. Então, os idosos, eles vão alterando o ciclo circadiano. Cochila na frente do sofá assistindo a Ana Maria Braga lá, mas de noite não tem sono, ou se cai uma agulha, escuta. A menopausa também, a diminuição dos hormônios femininos, né, do estrogênio, também vão fazer essa alteração. Então, aí eles não têm insônia, eles têm alteração da função do sono, eles começam a ficar desesperados. Nossa, eu devia estar dormindo essa hora, não cochilar de dia e tal. Isso é uma alteração esperada. Agora,
Todos nós temos que ter uma rotina do sono para não ficar doente. Então não dá para trabalhar enquanto os outros dormem.